esperar aqui o pessoal entrar. Vamos ver aí quem que vai entrando. O pessoal que está entrando aí vai dando um oi. E aí, Ellen, tudo em ordem? Ana Beatriz. Sidney, o professor. E aí, Sidney, tudo em ordem? Vou esperar dar uns 2 minutinhos. Dá mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal que tiver interesse em entrando, que tiver mais atrasado. Fala, Brian, tranquilo? Foi, né, Ellen? Eu falo desse livro direto. Faz muito tempo que eu estou adiando aí para fazer uma live sobre ele, mas vou falar qualquer coisa que fosse sobre ele. Mas dessa vez não teve como. Dessa vez eu me senti na obrigação, na verdade, de compartilhar isso para vocês. Bom, já deu os 2 minutinhos necessários e vou começar aqui, né, falando aqui sobre o livro, que é O Feijão e o Sonho. Vai sim, é. Então vamos lá. Vou começar falando sobre o livro desse mês, mês de janeiro. Eu fiz uma proposta com o pessoal aqui do meu Instagram, que foi o seguinte: todos os meses, né? Todos os meses não, na verdade os três primeiros meses do ano de 2021, eu fiz uma proposta de que nós lêssemos um livro por mês. E cada mês a gente iria debater sobre um tema específico, né? Esse mês a gente vai falar sobre O Feijão e o Sonho e o que ele tem a ver, o que ele nos fala sobre a nossa realidade, né? Sobre o viver a realidade. Sobre o viver a realidade. E a gente pode começar aqui com, logo no primeiro capítulo, a gente começa já com a personagem que é Maria Rosa, a esposa de Juca, né, de Campos Lara, em que o livro se trata basicamente justamente dessas duas pessoas, né, da vida dessas duas pessoas, que é uma família, que é Maria Rosa e Campos Lara, nesse caso Juca, apelidado de Juca, e eles têm uma vida matrimonial, e nessa vida matrimonial eles têm alguns filhos, já, se eu não estou enganado, passam de 4, eu já não me lembro agora a quantidade, mas o interessante aqui para se notar é que Juca, ele faz referência ao título do livro que é O Sonho, enquanto Maria Rosa ela trata do feijão. O que seria esse feijão e o sonho? O feijão seria justamente a realidade, a nossa realidade, aquilo que a gente deve, né, deve fazer. Então, o sonho seria justamente Campos Lara, que ele vive no mundo do sonho, mas isso a gente vai vendo no decorrer do livro. Quem lê o livro consegue ver isso. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, Maria Rosa já começa falando, né? Todos os dias, aquela miséria. Na verdade, o narrador, né? Maria Rosa estava de pé às 5 da manhã, havia que pôr a casa em ordem, arruma a sala de aula, preparar o café, lavar os pequenos, vesti-lo, passar roupa e acordar o marido. Era o mais difícil. Ou seja, ela tinha sempre que acordar o marido. O marido ele nunca acordava a tempo. Juca ele nunca acordava a tempo de fazer, de cumprir as suas obrigações. Ele nunca acordava a tempo de cumprir suas obrigações. Ele sempre acordava ali às 12 horas da manhã. Juca, ele tem um sonho. O seu sonho é de se tornar um grande escritor. Um escritor conhecido por todos e bastante falado, né? Mas em meio a tudo isso, ele tem uma vida com Maria Rosa e com seus filhos. O que é que acontece? Juca, ele deixa de lado a sua vida com Maria Rosa e com seus filhos, de forma a perseguir o seu sonho e esquecer a sua realidade. E a gente vê isso lá no capítulo 7, quando ele vai receber o seu pagamento, né? Maria Rosa já reclamando de dívidas que eles têm, de carne que não se bota na mesa, de feijão que falta para as crianças, de remédio que se falta
de remédio que se falta para a sua filha que vive tossindo, que tem uma doença e vive tossindo e ele não compra esse remédio. Então, Juca, ele precisa trabalhar, mas ele não quer trabalhar, porque o seu trabalho, para ele, o trabalho dele, na cabeça dele, o trabalho dele é justamente esse sonho, perseguir esse sonho, conquistar esse sonho de ser escritor. E nessa caminhada, nessa jornada por perseguir esse sonho, ele acaba deixando a sua família de lado, deixando as suas obrigações e os seus afazeres de lado. Juca, ele trabalha para um jornal, né, escrevendo algumas coisas que precisam ser escritas, alguns artigos, e nesse trabalho está um tempo atrasado o seu salário. E ele vai lá no capítulo 7, ele sai para receber o salário dele, né? Deixa eu adiantar aqui para o capítulo 7, que eu deixei aberto aqui para ler para vocês. Então deixa eu colocar aqui. Então ele sai para receber esse salário. E quando ele vai receber esse salário, é interessante que Maria Rosa já vem desde o capítulo 1 falando das obrigações dele, das coisas que ele tem, das coisas que necessitam em casa, das roupas dos filhos que estão mal acabadas, dos estudos dos filhos. E Juca, o que é que ele faz? Ao primeiro passo que ele pega esse dinheiro, ele gasta com uma arte. Porque a arte, né, para ele, aquilo era algo, meu amigo, aquilo era algo mágico, aquilo era algo que Maria Rosa nunca iria conseguir compreender, o tamanho da beleza daquela arte. Mas Maria Rosa, ela não queria saber do tamanho da beleza da arte, ela queria saber de combater a miséria que tinha dentro de casa, né? De dar de comer aos seus filhos. Então, aqui no capítulo 7 a gente começa. O que Juca lamentava em Capinzal era a falta de companhia. Pobreza pouco lhe importava, sempre fora pobre. Luxo, conforto, pouco se dava. Nunca dera atenção a essas pequeninas misérias. Em seus sonhos de futuro e de felicidade, nunca entravam os imediatismos da vida presente. Então vejam, em seus sonhos de futuro e de felicidade, os sonhos dele, os seus sonhos, né, de futuro, os sonhos que ele almejava, as coisas que ele pensava, a felicidade que ele queria ter, não entravam os imediatismos da vida. Não entrava o fato de faltar comida dentro de casa, ele não percebia isso. Fazer o quê? Com o dinheiro? Só se fosse para adquirir aquela edição de luxo das Flores do Mal, que viria numa livraria em São Paulo, ou aquele grupo de marfim, maravilha de arte chinesa, que remontava ao V século e pelo qual lhe tinham pedido a ninharia de 600 mil réis. Passara meses com aquele tesouro a povoar os seus sonhos, e por um triz que não lhe ficara pertencendo, ao receber os 3 meses de ordenado que ele devia ao jornal em São Paulo, saíra correndo, com medo que o judeu do Belchior o tivesse vendido. Felizmente, São Paulo era uma terra de filisteus materialões. A joia era dele. Trêmulo de emoção, levou-a para casa. Na festa da posse, chegou quase a mostrá-la à mulher, mas recuou em tempo e trancou-se no escritório, humilde para contemplar o tesouro que já lhe merecera um poema e que lhe fervia agora no cérebro, numa nova obra de arte, sabedoria, né? Então veja, ele vai receber o seu salário, tem que comprar as coisas de casa, mas ele sai para comprar uma obra de marfim, porque ele achava bonita. E Maria Rosa desce-lhe o cacete, meu amigo. Maria Rosa desce-lhe o cacete, sem dó nem piedade. Ela fala: o que é isso, Juca? Nada. E ele começa a mentir. E ele vai mentindo. Ele fala que é um presente. E Maria Rosa começa a perceber que ele está mentindo e pergunta: o jornal lhe pagou? Beleza, Sidney. A gente conversa. E Maria Rosa pergunta, né? O jornal te pagou? Mas o jornal te pagou quanto? E Juca fala. Juca gagueja para falar, mas fala quanto o jornal pagou. Pagou tanto. Eu não lembro agora de cor quanto foi, mas deixa eu estar por aqui. Bom, não estou achando, mas pagou. Eu lembro que o jornal pagou, se eu não estou enganado, 600 mil réis a ele. 600, ou foi 500 mil réis, algo do tipo, não sei, não lembro agora. Eu sei que sobrava somente 50. De tudo, ele pegou a maior parte e deu, e sobrou apenas 50, né? E Maria Rosa desceu-lhe o cacete, meu amigo. Não, onde é que você está com a cabeça? Nós temos que ter
nós temos que dar de comida aos nossos filhos, nós temos que colocar comida na mesa, nós temos que pagar aqui no açougue, nós estamos devendo no açougue, e você faz isso com a gente, rapaz. Como é que você faz isso? Então veja, Campos Lara, Juca, ele vivia fora da realidade. Ele não vivia na realidade. Ele não tinha os pés no chão como Maria Rosa tinha, né? Lá na frente eu coloquei, inclusive, aqui ó, tinham dívidas pelos cabelos, faltava tudo em casa, comida, roupa, remédio, o aluguel atrasado, continuavam de pé, dívidas feitas com casamento, que não se pagavam, que cresciam sempre. Maria Rosa teria razão em zangar-se, mas como fizeram um disparate daqueles? Deram-lhe uma espécie de loucura ao receber o dinheiro. Sonhara tanto com aquele marfim, desejara o tanto que não resistira. Ele desejou tanto o marfim que não resistiu ao comprar, né? E quantas vezes nós desejamos tanto ter alguma coisa em nossas vidas, né, que esquecemos das nossas obrigações. Quantas vezes desejamos tanto sair para, não sei, para ir ao cinema, ou sair para comer algo, que desejamos tanto comer uma pizza, ali a pizza, hoje em dia uma pizza é R$60, mas eu desejo tanto comer aquela pizza R$60 que eu deixo a conta de luz para pagar depois. Então veja como vive essa pessoa vive fora da realidade, né? E a literatura ela vem justamente mostrar isso, vem justamente tratar disso, tratar da nossa vida, do nosso cotidiano. Lá no capítulo 17, eu coloquei no meu Instagram, logo quando eu fui fazer a publicação de qual seria o livro, eu coloquei essa frase aqui, esse trecho do livro, de que Maria Rosa fala: olhe, Juca, francamente, se perder tempo em estudo e remexer biblioteca só serve para fazer gente como você. Eu prefiro que os meus filhos cresçam bem burros, mas que prestem pelo menos para trabalhar num armazém, para vender amendoim ou pipoca, contanto que ganhem o suficiente para viver. Antes, um burro bem alimentado, que é um poeta com fome. Deus me livre de ver um dia Joãozinho passando as vergonhas que você tem passado. Ou seja, Maria Rosa queria, antes que os filhos, né, pudessem dar de comida à sua família, pudessem dar de comer à sua família, pudessem prover algo para a sua família, né? Isso é ter uma vida útil, né? É o prover pelo menos o necessário à minha família. Prover pelo menos o necessário àqueles que dependem de mim, porque uma criança de 4 anos ela não pode prover aquilo sozinho, ela precisa de alguém para prover, e nesse caso aqui era Juca, né? Nesse caso aqui era Campos Lara. Campos Lara não fazia isso, Campos Lara não cumpria com suas obrigações, e aí é onde está, aí é onde nós remetemos aqui ao tema da nossa live, viver uma vida útil e bela, né? Vivendo uma vida útil e bela. Como é que eu vivo uma vida útil? Eu só vivo uma vida útil quando eu me deixo, eu deixo que a realidade ela me molde, né? A realidade nada mais é do que um instrumento de Deus para a lapidação da nossa vida. Quando você foge da sua realidade, você foge desse instrumento de Deus, você simplesmente deixa de se tornar gente. Você simplesmente deixa de se tornar gente. Você fugir da realidade, você deixa de se tornar gente, porque é a realidade que vai fazer você ser quem você tem que ser, né? Cada um tem uma realidade diferente e a realidade nos molda de forma diferente. Então é justamente isso. É justamente para isso que serve a realidade. E você fugir da realidade impede que Deus molde a sua vida, né? Então veja, Maria Rosa preferia, ela vivia a realidade, ela era o feijão do livro, né? Juca era o sonho. Então veja, Maria Rosa preferia que os filhos trabalhassem no armazém, trabalhassem vendendo pipoca, vendendo amendoim, do que vivessem com fome, do que passassem a miséria que eles passavam só porque o marido era inteligente. Lá na frente a gente vai ver que conforme eles se casam e eles vão tendo filhos, tendo as suas responsabilidades, tendo as suas dívidas, né, criando dívidas, Juca ele se apega, ele já era apegado, né? Mas ele se apega a deixar de lado as coisas, compra livros, e Maria Rosa faz uma observação, né? Ela fala: os livros cresciam ao monte e a gente vivia em trapos,
Lá no capítulo 33, deixa eu adiantar aqui, no capítulo 33 a gente tem Creusa, né, que já entra Creusa, a personagem aqui agora é prima de Maria Rosa, e ela tem um marido, e esse marido dela, ela vem falar com Maria Rosa, né, que o marido dela, ele vive trabalhando, é uma pessoa que vive trabalhando, esquece às vezes de dar atenção à sua família, passa muito tempo em seu trabalho e às vezes tem pouco tempo para a sua família, né? Então veja, e Creusa ela fala, mas o Juca pelo menos é um bom marido. E Maria Rosa rebate, bom marido é o que você pensa, um homem que deixa a casa na miséria, que não tem dinheiro para despachar uma poção na farmácia, que não tem crédito em parte nenhuma, que não põe nada em casa a não ser filho. Filho o seu também põe, com a vantagem de alimentar. E o meu, que me deixa aqui sozinha, fazendo força nestes trajes, com o corpo neste estado, tendo que fazer ginástica para arrumar e vestir as crianças. Então veja, Maria Rosa, tudo que Maria Rosa queria era que o marido desse a ela uma vida digna, né? Veja, o intuito aqui não é dizer que você não pode perseguir os seus sonhos, que você não deve perseguir os seus sonhos, não é isso. O intuito aqui é que você veja que, por mais que você queira perseguir os seus sonhos e que você tenha que perseguir os seus sonhos, você tem que encarar a sua realidade, né? Então você tem que encarar a sua realidade, você tem que saber cumprir suas obrigações, porque elas têm que ser cumpridas. Lavar a louça, alguém tem que lavar a louça, porque tem que lavar a louça, né? Limpar a casa tem que ser limpa, porque tem que ser limpa. E é fazer isso no momento que deve ser feito. Não é em qualquer momento, não é deixando para depois, não é deixando para amanhã, é fazer no momento que deve ser feito. E isso remete a outra live aí dos meus amigos aí, João Pedro e Ellen. Depois eu coloco lá no Instagram novamente para vocês, no Stories, e marco eles, né? Mas que é sobre o minuto heróico, que é o que São José Maria Escrivá falava, né? Ele falava que o minuto heróico é justamente acordar, né? Despertar, a gente coloca o despertador e desperta no momento que o despertador desperta. Você colocou 5 horas da manhã, ele armou de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã você levanta da cama. Isso é difícil para muita gente. Para mim, pelo menos, particularmente é. Então, o que é que acontece? O minuto heróico não consiste só no levantar e no despertar de manhã logo cedo, mas é no levantar e no despertar para as obrigações diárias, no momento que deve despertar. Por exemplo, né, você tem a obrigação de ir para o seu trabalho na hora que você tem que ir. Você tem a obrigação de digitar um texto, ou de redigir uma petição, de levar algo e chegar pontualmente, e sair pontualmente. Então você tem que ter essa prontidão. Mandou fazer, você faz. Tem que fazer, você faz, né? E saber ter essa prudência de o que deve ser feito agora e o que deve ser feito em prontidão, sim, mas o que deve ser feito depois. Também devemos ter as prioridades. E Juca, ele não tinha isso. Você vê lá no início do livro, Juca, ele acorda de 12 horas da manhã, né? A gente continuando aqui, a gente vai lá para o capítulo 46. Vou dar uma pulada aqui. Lá no capítulo 46, que eu intitulei de Campos Lara vai visitar a miséria. Eu acho esse trecho muito, muito, muito bom. Porque Campos Lara, você percebe durante todo o transcorrer do livro que ele vive na miséria. Ele vive na miséria. Mas esse cara, ele é sensacional, porque vê o que ele vai fazer, né? Ele veste o melhor terno dele. O melhor terno dele era uma coisa assim escabrosa, né? Mas ele veste o melhor terno dele. E Maria Rosa pergunta, né? Então onde tu vai com o teu melhor terno? Não entendi. Onde é que você vai? Tem alguma mulher? Você está com alguma mulher nova? Tu não inventa de me aprontar umas das tuas. Ele fala, não. Eu estou indo do outro lado da cidade, porque eu fiz uma camaradagem com o pobre diabo. O pobre diabo é uma pessoa miserável que se refere aqui, né? Eu fiz uma camaradagem, eu me tornei amigo desse rapaz. E eu estou indo lá, ele está desempregado, tem filhos famintos, eu vou me documentar disso, porque eu estou escrevendo um novo romance e eu quero conhecer a miséria. Vê, ele está desempregado, tem filhos famintos,
e Campos Lara sai de casa para ir documentar isso em outra cidade, né, em outra parte da cidade. Maria Rosa olha, fica com vontade de rir e pensa, ir tão longe para estudar a miséria. Ele tinha a miséria dentro da própria casa e não conseguia observar isso. Ele tinha a miséria dentro da própria casa e não conseguia ter atenção a isso. Quer dizer, ele não conseguia reconhecer a própria miséria que ele vivia. Ele não conseguia perceber que deixava os filhos passar fome. E é nesse momento, né, que a gente começa a ter uma visão assim. O que é que a gente deixa, né, de notar na nossa realidade, né? Porque se a realidade ela está aqui para ser vivida como ela deve ser vivida, e se a partir do momento que eu fujo dela, eu fujo de algo que vai me tornar alguém, de algo que vai me tornar uma pessoa, o que é que eu estou deixando escapar, né? A gente sempre deixa escapar alguma coisa. Sempre a gente deixa escapar alguma coisa, seja um acordar cedo, seja um estudar da melhor forma que a gente tem que estudar. A gente sempre procura aquela forma melhor de dar uma desculpa, né? Não, eu sou humano, eu tenho um tempo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir cedo, eu não posso ficar sem dormir. Mas não é assim que as coisas devem ser feitas, né? A gente tem aqui no Instagram um exemplo de Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho estudava aí, trabalhava 12 horas por dia, estudava mais 6, estudava e trabalhava 18 horas por dia, né? Se tornou quem se tornou hoje por isso. Eu não estou dizendo que você não é para que você deixe de estudar. Não estou dizendo que não é para que você deixe de almejar um sonho, seja ele se tornar médico, seja ele se tornar advogado, seja ele se tornar policial, seja ele se tornar jogador de futebol. Não é isso. Eu estou dizendo que apesar do seu sonho, né, você não pode deixar das suas obrigações de lado. Você não pode deixar que a vida, você não pode fugir da sua realidade e deixar que a vida lhe escape. A vida é articulação. Você tem que se articular para fazer o que melhor deve ser feito, né? Então você se articula para cumprir com suas obrigações e para fazer aquilo que você quer fazer, aquele sonho que você quer almejar. Se você tem que trazer dinheiro para a sua família, então você trabalhe, nem que seja 12 horas por dia, trabalhe, não tem problema, trabalhe. E tem que estudar, quer estudar? Estuda depois mais 6 horas por dia. Ah, mas eu só vou dormir 6 horas por dia. Não tem problema. Você é privilegiado de dormir 6 horas por dia. E quem não consegue? Calma, Vitor. Meu Deus, eu acho muito massa quem consegue dar tantos virotes para conquistar alguma coisa. É justamente isso, né? Porque as pessoas, elas conseguem dar tantos virotes para conquistar alguma coisa porque elas têm que fazer aquilo, senão elas vão permanecer naquela miséria. Veja, se Campos Lara, né, ele não tivesse se tocado, porque tem uma determinada parte em que ele se toca, que é o capítulo 49, se eu não estou enganado, e no capítulo 50 ele se torna gente realmente. Mas se Campos Lara ele não tivesse se tocado, ele se toca muito tarde, 30 anos depois. Mas se ele não tivesse se tocado das coisas que ele fazia, das misérias que ele vivia, das misérias que ele colocava a sua família, ele não teria se tornado gente, né? Ele não teria mudado a sua vida. Então veja lá, quando tu fala aí, eu gosto de ver as pessoas que... Eu acho muito massa as pessoas que dão virotes para conquistar alguma coisa. Elas não dão virotes porque elas querem. Porque por querer, eu não estava nem aqui fazendo essa live. Por querer, eu estava dormindo, porque eu estou morrendo de cansado aqui, bicho, né? Então, veja, por querer, elas não estavam dando virotes. Elas estão dando virotes porque elas têm, né, têm que mudar de vida. Elas têm que mudar de vida, certo? Então, se elas têm que mudar de vida, se elas precisam mudar de vida, então elas dão virotes, porque elas necessitam disso. Engraçado que a gente posterga o cumprimento do dever exato, né? A gente deixa para depois, a gente fica deixando para depois. É a famosa procrastinação, né? Uma palavra sofisticada para preguiça, já dizia Daniel. Daniel, amigo meu, ele utilizou isso para mim uma vez, ele falou:
Que eu falei para ele que eu procrastinava muito. Ele, tu é preguiçoso, tu tá utilizando só muito uma palavra bonita aí para preguiça, né? Isso mostra que nunca é tarde para ser feliz. Exato, e assim, né? A felicidade, ela não se consiste em alcançar um sonho, né? Alcançar um sonho porque eu almejo um sonho, alcançar um sonho, não. A felicidade, ela consiste em muito mais do que isso, né? Quando você fazer, veja, ter uma vida útil e bela, você olhar para a sua vida, né, no leito de sua morte, lhe ajuda a pensar. Eu só queria falar sobre isso lá no terceiro livro, né, que fala sobre a morte, mas eu vou falar sobre isso agora. Então veja bem, você se imaginar no leito de sua morte, né, no leito de sua morte, se imaginar ali, no último minuto de sua vida, olhar para trás e ver o que você já fez e o que você conquistou, né? Você vai saber se a sua vida for útil. Então, pare agora. Se a sua vida agora acabasse agora, se você morresse agora, né? Você teria enfrentado a sua realidade, você teria fugido da sua realidade, ou você teria tido uma vida útil, uma vida bela, né? Veja, é uma vida bela, uma vida que eu me dou para os meus, eu me dou para a minha família, eu me dou para o meu próximo. Essa é uma vida bela, essa é uma vida útil. É aí que está a minha utilidade. Minha utilidade está justamente em eu fazer algo para o outro, não para mim mesmo. Isso não é ser útil. Quando eu estudo para obter conhecimento para mim, eu não estou sendo útil, né? Quando eu estudo para obter conhecimento para mim, eu não estou sendo útil. Quando eu estudo, obtenho conhecimento para mim, passo para outros, mas deixo a minha família passar fome, eu também não estou sendo útil. Eu estou sendo útil, eu tenho uma vida útil. Eu tenho uma vida útil justamente quando eu cumpro com os meus deveres, quando eu faço aquilo que eu devo fazer, né? Sem pestanejar, sem deixar que outros cumpram as minhas obrigações. Então lá no capítulo 50, capítulo 50 é quando Campos Lara se torna gente, né? Mas eu vou voltar aqui um pouco para relembrar aqui quando ele se toca, né? Quando ele percebe que ele está fazendo, ele está cometendo coisas, porque em determinado ponto do livro, Campos Lara, ele consegue almejar, ele consegue chegar aonde ele queria, ele consegue ser um escritor, né? Ele consegue ser um escritor reconhecido no Brasil, no país, né? No seu país. Ele consegue ser um escritor reconhecido nacionalmente. Mas veja só, por mais que ele consiga ser um escritor, eu falei Brasil, mas não é Brasil, é nacionalmente. Por mais que ele consiga ser um escritor reconhecido nacionalmente, ele não consegue obter toda a ajuda financeira necessária. Ele ainda continua devendo às pessoas, ele ainda continua fazendo as coisas que ele fazia antes, né? Só que agora ele tá ganhando alguma coisa, né? Tá ganhando um dinheirinho, tá entrando alguma coisa em casa, aí ele deixa isso para lá. Mas veja, quando ele percebe, né? Quando ele começa a cair, quando a sua própria profissão começa a cair, a lhe derrubar. Veja, quando ele começa a perceber isso, quando ele começa a perceber que ele não vai conseguir mais ganhar o dinheiro que estava ganhando, ele começa a ganhar novamente pouco. Quer dizer, ele vai passar mais 30 anos, mais 50 anos para conseguir alguma coisa novamente. E ele fala aqui, ele pensa, né? Ele pensando, com infinita amargura, feita de desapontamento e de fel, revia o grande erro de sua vida, enveredara pelo sonho, esquecer a realidade imediata. Ou seja, ele enveredou pelo sonho, ele foi seguindo seus sonhos e esqueceu a sua realidade imediata. Beleza, Romão, eu deixo depois, relaxa, eu vou deixar aí salvo. E ele esqueceu a sua realidade imediata. Qual era a sua realidade imediata? Colocar comida na mesa de sua família. Qual é a sua realidade imediata hoje? É estudar? É adquirir o melhor conhecimento nos seus estudos, né? É ir para a faculdade, acordar cedo. Qual é a sua realidade imediata? Você tem que saber reconhecer a sua realidade imediata. O problema é que nós vivemos em um mundo em que nós não conseguimos compreender a nossa realidade, nós não conseguimos olhar ao nosso redor e saber que aquilo é a nossa realidade, né? Vivemos em um mundo em que somos preguiçosos. Então veja,
sacrificara por aquele ideal inútil a felicidade dos seus. Ele sacrificou pelo seu ideal, ou seja, ele foi egoísta. Então ele sacrificou pelo seu ideal, pelo seu sonho, ele sacrificou a vida de sua família, ele sacrificou sua esposa, ele sacrificou seus filhos. Nunca soubera compreender e ouvir a voz da razão, a voz de Maria Rosa. Razão tinha ela. Antes houvesse aprendido a sua verdade, a verdade do Gomes. Gomes era o marido de Creusa, o marido que colocava tudo dentro de casa, diferentemente de Juca, de Campos Lara, diferentemente dele, que não colocava nada, que deixava faltar tudo. Teria vestido a mulher, alimentado os filhos, não os teria visto crescer envoltos em trapos, sofrendo privações, passando vexames, sem ter provado jamais certas alegrias. Só na infância profundas e grandes. E tudo por causa do seu egoísmo. Era o egoísmo que via agora castigado, sedento de glória, cego pela sua vaidade de escritor. Não fora jamais o companheiro que Maria Rosa merecera. Não fora jamais o pai a que seus filhos tinham direito. Pelo amor de um livro a criar, de um romance a escrever, deixou que os filhos chorassem de fome, ouvira surdo, quase hostil, Irene pedindo vestido, Anita pedindo calçado, Joãozinho pedindo patim, Anatólio tossindo sem remédio. Anatólio é o filho mais novo, que chega agora no final do livro, que quando ele começa a ter a noção das coisas que ele está fazendo, que ele começa a virar gente, a se tornar gente, Anatólio pega essa vida melhor, essa melhor vida, né? E aqueles gritos voltavam agora, e ouviram o pranto de novo, e vira, indiferente, egoísta e mau, Maria Rosa lutando sozinha, Maria Rosa chorando, Maria Rosa imprecando, Maria Rosa, que ele se espantava de ver agora ao seu lado, ou seja, ele não entendia. Agora que ele começou a ouvir, né, os pedidos, somente agora, que ele viu as coisas se acabando novamente, que ele se lembrou das misérias, que ele começou a perceber as misérias que viviam, ele não conseguia entender como é que Maria Rosa continuava com ele. Como é que Maria Rosa continuava com um homem que não provia o sustento de sua família. Maria Rosa imprecando, Maria Rosa, que ele se espantava de ver agora ao seu lado, a incomparável lutadora, a pedir-lhe que saísse de chicote em punho, a chicotear aqueles ingratos, a castigar aqueles patifes. Aqui já acaba o capítulo 49 e a gente entra no 50, que já é quando ele se torna gente, e começa o capítulo 50. E Campos Lara silenciou, abandonou a pena, passou a ser um trabalhador quase anônimo de jornal, um simples operário, coisa que ele detestava, coisa que ele jamais queria ser. Ele queria ser um escritor reconhecido, né? Então vejam, Campos Lara agora ele se tornou um simples operário, mas tem uma diferença aqui, né? Ele se torna reconhecido pelos seus próprios, pelos seus, pela sua família. Ele começa a se tornar reconhecido pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Seus filhos começam a admirar aquele homem, né? Aquele homem começa a ter uma vida útil, aquele homem começa a ter uma vida bela. Uma vida bela é o quê? Uma vida que, ao final de tudo, aquelas pessoas que olham, falam, esse fez tudo o que podia ter feito em vida, né? Esse daqui não se limitou em nenhum momento. Só eu não vou fazer alguma coisa assim, exatamente isso, né? Então, esse daqui, né? Ele soube viver uma vida, ele soube tratar os seus, ele soube se doar. Esse aqui é uma vida bela, é uma vida que eu me dou para o meu, eu me dou para o meu próximo. Fugir agora aos literatos. Ele fugia, né? Fugia agora dos livros. Via em cada antigo companheiro ou inimigo e intimamente se comprazia com a derrota do vencedor. Via em cada novo a incompreensão, a hostilidade. Descobriu então o lar, a esposa e os filhos. Anatólio iniciava os estudos. Veja, ele descobriu a sua casa, algo que ele não conhecia durante toda a sua vida. Ele descobriu a sua casa. Quando ele descobriu a sua casa, ele se tornou gente. Quando ele descobriu o seu lar, quando ele olhou para os seus, ele se tornou gente, né? Ele descobriu a sua esposa, os seus filhos. O privilegiado de sorte, aqui ele se refere a Anatólio, né? Anatólio iniciava os estudos, o privilegiado, o de sorte. Eram os irmãos mais velhos que viam com certo despeito a infância mais ordenada e mais feliz do irmãozinho menor. Então veja, os outros irmãos, eles agora conseguiam observar, né, através do irmão mais novo, que se satisfazia agora da vida útil do pai, né, das coisas que o pai trazia para dentro de casa,
os irmãozinhos agora eles conseguiam redescobrir a Inglaterra. Eu fiz o curso de chá? Não, fiz não. Né? Então, eram os irmãos mais velhos que vinham com certo despeito à infância mais ordenada. Então, os irmãos conseguiam ver agora uma infância mais ordenada, uma infância agora mais reta, uma infância agora que as crianças realmente, né, podiam ter uma vida. Anatólio possuía brinquedos com quem haviam sonhado toda a vida. Então, as crianças nunca puderam ter brinquedos. Quem lê um livro, vai ver lá acho que é nos capítulos 45, talvez 33, não lembro. Mas, que na verdade, todos os brinquedos, quem dava os brinquedos para as crianças, todos os brinquedos que eles tiveram, eram doados de Creusa. Né? Creusa era a prima de Maria Rosa, e que tinha o marido que se chamava Gomes, que era um marido que trabalhava bastante. Conseguia botar a comida dentro de casa, as coisas dentro de casa, as coisas necessárias dentro de casa. Anatólio possuía brinquedos com quem haviam sonhado toda a vida. Tivera patinetes e cavalinhos de pau. Ganhara velocípede e Campos Lara prometera. Ele, que aos outros nem sequer prometeu, nunca prometeu. Campos Lara nunca prometeu, mas prometeu a Anatólio uma bicicleta. Ele nunca prometeu isso aos outros. Né? Então veja que a partir do momento que Campos Lara ele consegue perceber a sua realidade, ele consegue agora se mexer, se tornar útil, ter uma vida útil, se fazer presente, né? Mudar tudo e se adequar, fazer uma articulação de sua vida. Né? Viver é articulação. Né? Então, se eu preciso estudar, mas eu preciso trabalhar, então eu articulo isso para, de uma melhor forma, eu dar o meu melhor. Porque eu não posso esquecer do meu sustento, eu não posso esquecer da minha família, eu não posso esquecer de prover o mínimo. Se eu não consigo prover o mínimo, que é pagar as contas da minha casa, que é ter o que comer, o essencial, o mínimo, que tipo de homem eu sou? Que tipo de vida eu tenho? Se eu não consigo prover o mínimo. Né? Então, o livro desse mês foi esse. Eu acabo por aqui essa reflexão sobre esse livro. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês possam ter entendido o que eu quis dizer aqui e o que o livro quis retratar. E não conseguiu ler o livro, não tem problema. A live vai ficar salva aí e vocês podem ler o livro depois e rever a live. Se quiser, vai lá na bio do meu Instagram, tá lá o link para entrar no grupo lá do Telegram. Você entra no grupo do Telegram, pode fazer pergunta lá à vontade, pode tirar dúvida, pode dar opiniões, fica à vontade para falar lá, beleza? É por isso que devemos ouvir com isso, decisões podem ser tomadas com firmeza. Então vocês podem falar comigo lá de boa. Se quiserem perguntar alguma coisa aí agora, podem perguntar. E, enfim, o próximo livro do mês que vem eu vou deixar aqui já dito para vocês, vai ser Dom Casmurro. Já tinha esquecido, vai ser Dom Casmurro, né? E aí, Bentinho traiu ou não traiu? Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Então fica aí essa pergunta. O livro trata realmente somente disso, somente dessa traição. Machado de Assis quis falar somente sobre a traição de Capitu e Bentinho, né? Ou ele quis falar mais alguma coisa? Então, o próximo livro do mês que vem vai ser Dom Casmurro e a gente vai retratar sobre a vida, né? Sobre traições, sobre amor, sobre paixões de adolescência. Então, aqui a gente consegue ver o que a literatura tem para nos mostrar. Né? A literatura tem para nos mostrar uma vida. Né? Uma vida, são vidas, são realidades, são mortes, são paixões, são coisas que nós vivemos. E ler a literatura nos traz isso, nos traz compreensão sobre as nossas coisas. Porque, veja, você jamais não vou dizer isso, porque claro que você conseguiria compreender, mas veja a facilidade que você consegue ler um livro desse, você refletindo, você consegue perceber que às vezes você está fazendo, fugindo da sua própria realidade, né? Então, fica aí o livro do mês que vem, Dom Casmurro. Se vocês quiserem ter na internet, esse aqui eu posso dizer que tem, porque tá aberto lá para vocês, é só colocar no Google, né? Dom Casmurro, que já aparece, esqueci o nome, meu Deus, de livre...
Enfim, tá lá disponível, não é crime, beleza? É só vocês entrarem lá, tá lá no Google mesmo, vocês baixam, vocês leem e a gente se vê no mês que vem. Eu vou deixar a live um pouco mais, trazer ela um pouco mais cedo, talvez no dia 15 de fevereiro, alguma coisa do tipo, no meio do mês, que fica melhor. Porque quem não lê o livro, vê a live e lê o livro depois, e quem quiser ler o livro antes, lê o livro antes e vê a live. Aí fica melhor para todo mundo. E eu já digo o livro do mês de março. E o livro do mês de março vai ser sensacional, que a gente vai falar sobre a morte, que é algo que a gente deve falar, que a gente deve meditar, e que muitos correm disso, né? Não sei por que correr de algo que é inevitável para todos. Então fique com Deus e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Aí,